Preparem-se para um mergulho profundo na doutrina sagrada. Trouxeram para a gente trechos de texto colado e a gente vai desvendar tudo sobre essa área fascinante da teologia. É, parece que a gente quer entender como essa doutrina se encaixa no mundo do conhecimento, né? Isso, é uma ciência, Hum. filosofia ou algo totalmente diferente. E como ela pode nos guiar na busca pela salvação e num relacionamento mais profundo com Deus? É isso aí. Vamos começar desvendando essa teia de ideias, então? Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi como o texto questiona a própria necessidade de uma doutrina sagrada. Uhum. Ele nos leva a refletir, sabe? Será que a gente precisa de ensinamentos que vão além do que a razão humana consegue alcançar sozinha? É como se a gente estivesse tentando decifrar um mapa do tesouro, mas só com a luz de uma vela. É, Precisa de algo mais para iluminar o caminho, né? exatamente. O texto argumenta que a doutrina sagrada é essencial porque ela lida com verdades reveladas por Deus, indo além dos limites da razão humana. Entendi. E essa ideia de revelação divina é crucial aqui. A doutrina sagrada não se trata apenas de exercícios intelectuais, mas de desvendar a vontade de Deus e como ela nos conduz à salvação. É como se a doutrina sagrada fosse um guia, uma bússola moral e espiritual que nos aponta a direção certa. Isso. Mas, se ela se baseia na revelação divina, como pode ser considerada uma ciência? Afinal, a ciência se baseia em observação e experimentação. Essa é uma das grandes questões que o texto aborda e a resposta é fascinante. A doutrina sagrada é vista como ciência porque seus princípios se originam de uma fonte superior de conhecimento, a própria revelação divina. Então, assim, a gente tem ciências que dependem de observações e experimentos, como a física e a biologia. Mas a doutrina sagrada se baseia na revelação divina como seu alicerce. Então, seria como se a doutrina sagrada operasse em um nível diferente de conhecimento, Isso. bebendo de uma fonte diferente das ciências tradicionais. Mas isso não significa que ela rejeita a razão, certo? De forma alguma. Na verdade, o texto destaca que tanto a doutrina sagrada quanto as ciências filosóficas podem abordar os mesmos temas, mas de ângulos distintos. Entendi. Por exemplo, ambas podem discutir a criação do universo. A filosofia usa a razão e a lógica, enquanto a doutrina sagrada se baseia na verdade revelada. Interessante. É como ter duas lentes diferentes para observar o mesmo objeto, cada uma revelando detalhes únicos. É uma boa analogia. Mas me diga, a doutrina sagrada é uma ciência prática ou especulativa? O texto defende que ela é uma combinação intrigante de ambas. Por um lado, ela mergulha na natureza de Deus, na Santíssima Trindade, na vida após a morte. Temas profundamente especulativos. Por outro lado, ela oferece orientação sobre como viver, como tomar decisões éticas. Certo. E, por fim, como alcançar a felicidade eterna. Ou seja, a doutrina sagrada não se limita a reflexões abstratas. Não. Ela nos guia na prática, mostrando como aplicar esses conhecimentos em nossas vidas. E já que tocamos nesse ponto, o texto também aborda a hierarquia do conhecimento. Ele coloca a doutrina sagrada no topo, acima de todas as outras ciências. Por quê? Porque, segundo o texto, a doutrina sagrada provém diretamente de Deus, o que lhe confere uma autoridade superior. Ela lida com verdades absolutas e tem origem divina, o que a coloca no ápice da hierarquia do conhecimento. Mas essa hierarquia não seria uma questão de fé, em vez de algo objetivamente comprovado. É uma ótima pergunta. Afinal, a compreensão humana é limitada, né? Como podemos afirmar categoricamente que um sistema de conhecimento é superior a todos os outros? Você tem razão. O texto reconhece que pode haver ceticismo em relação a essa hierarquia. Afinal, como você bem colocou, a compreensão humana tem seus limites. Mas, partindo do princípio da fé, a doutrina sagrada se apresenta como um sistema de conhecimento privilegiado, com acesso a verdades que transcendem a razão humana. Compreendo. Então, já vimos que a doutrina sagrada é considerada uma ciência, mesmo se baseando na revelação divina. E que ela tem aspectos práticos e especulativos, além de ser vista como superior a outras formas de conhecimento. Mas ela pode ser considerada sabedoria. Essa é outra questão que o texto explora com muita profundidade. Ele nos leva de volta à compreensão clássica de sabedoria, que envolve a busca pela causa primeira de todas as coisas. E no contexto da doutrina sagrada, essa causa primeira é Deus. Então, ao buscar entender Deus, a doutrina sagrada se torna uma busca inerente pela sabedoria. Exatamente. O texto argumenta que a verdadeira sabedoria reside em compreender a fonte e o propósito últimos de tudo, que é Deus. E é precisamente isso que a doutrina sagrada busca fazer. Desvendar os mistérios de Deus e sua relação com a criação e a humanidade. Nossa, já temos muito o que digerir. É verdade. E ainda não chegamos à parte sobre argumentação e metáforas. É um tema denso, com certeza. Mas continue conosco, porque a jornada está apenas começando. A doutrina sagrada nos reserva muitas surpresas e insights poderosos.
Estou pronto para me aprofundar ainda mais. Vamos explorar esses próximos pontos com cuidado. Ótimo. O texto avança, então, para a ideia de Deus como o objeto principal dessa doutrina sagrada. O que isso significa exatamente? Em essência, significa que tudo que é discutido dentro da doutrina sagrada, seja sobre anjos, criação, moralidade ou qualquer outro tema, se conecta a Deus. Ele é a figura central, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É como se fosse um quebra-cabeça gigante, onde cada peça, por menor ou insignificante que pareça, contribui para a imagem completa de Deus. Perfeito. É sobre enxergar a interconexão de todas as coisas através da lente do seu relacionamento com Deus. Que conceito profundo. Isso nos faz perceber que até os menores detalhes podem ter um significado mais profundo quando vistos no contexto divino. Mas, e a argumentação dentro da doutrina sagrada? Se ela se baseia na fé, existe espaço para debate. O texto faz uma distinção crucial. Ele argumenta que, embora os princípios fundamentais, os artigos de fé, sejam aceitos como verdades reveladas, ainda há espaço para argumentação dentro do sistema. Então não é uma aceitação cega. Podemos usar a razão e a lógica. Sim, é sobre esclarecer ensinamentos, enfrentar desafios e aprofundar a compreensão. Pense assim: temos as crenças fundamentais como base, e a partir delas usamos a razão para construir, explorar implicações e dialogar com aqueles que têm diferentes interpretações. Entendi. Então a doutrina sagrada não é estática. É um corpo de conhecimento vivo, aberto à discussão e exploração dentro de certos limites. Mas a autoridade ainda desempenha um papel fundamental, certo? Principalmente a revelação divina e as escrituras canônicas. Exatamente. Essas são as fontes últimas de verdade dentro desse sistema. Faz sentido. Mas fiquei curioso sobre o uso de metáforas na doutrina sagrada. É um tema tão complexo e as metáforas podem ter diferentes interpretações, não é? É um aspecto fascinante que o texto explora em detalhes. Ele defende a necessidade das metáforas nesse contexto. E por que isso? Bem, pense em como explicar algo tão abstrato e complexo como Deus ou a Santíssima Trindade usando a linguagem humana. É uma tarefa desafiadora. As metáforas nos ajudam a conectar conceitos espirituais com a nossa compreensão humana limitada. Então elas servem para tornar o abstrato mais concreto e compreensível. Exatamente. O texto explica que, embora as metáforas, de certa forma, encubram a verdade, elas também a protegem de interpretações errôneas e distorcidas. É como usar uma parábola para transmitir uma lição moral. A história em si pode ser simples, mas o significado subjacente é profundo e multifacetado. Então o objetivo é comunicar essas verdades teológicas profundas de forma que ressoe com as pessoas, reconhecendo ao mesmo tempo as limitações da linguagem humana. Com certeza, é um equilíbrio delicado. Mas o texto vai além e apresenta o conceito de múltiplas camadas de significado nas escrituras. Não se trata apenas da interpretação literal, mas também dos sentidos alegórico, moral e anagógico. Espere um pouco. Últimas camadas de significado. Isso parece bem complexo. Pode explicar melhor? É complexo, mas também incrivelmente fascinante. Revela a riqueza e a profundidade das escrituras sagradas. Estou pronto para aprender. Me explique como se tivesse 5 anos. Imagine que você está lendo uma história do Antigo Testamento, como o êxodo dos israelitas do Egito. Em um nível literal, é um relato histórico de sua jornada para a liberdade. Mas, em um nível alegórico, também pode ser visto como a prefiguração de Cristo libertando a humanidade do pecado. A mesma história pode ter vários níveis de significado, dependendo de como a interpretamos. Exatamente. É isso que torna o estudo das escrituras tão enriquecedor. É como descascar as camadas de uma cebola. Temos o nível literal, que é a base, depois o nível alegórico, onde vemos conexões com Cristo e o Novo Testamento. Temos também o nível moral, que extrai lições éticas e orientação para uma vida virtuosa. E, por fim, o nível anagógico, que aponta para o nosso destino final, a vida eterna com Deus. Uau, isso é incrível. Então não se trata apenas de ler as palavras na página, mas de entender o simbolismo mais profundo e como ele se relaciona com a nossa fé e com as nossas vidas. Exatamente. É sobre perceber a interconexão das escrituras e como tudo aponta para uma verdade maior. É sobre encontrar os tesouros escondidos que estão abaixo da superfície. Que fascinante. Estou com vontade de ler todas aquelas histórias com novos olhos. Mas antes de nos aprofundarmos ainda mais, vamos recapitular o que aprendemos até agora. Exploramos da natureza da doutrina sagrada como uma ciência única, enraizada na revelação divina. Discutimos seus aspectos especulativos e práticos, sua posição na hierarquia do conhecimento e sua relação com a sabedoria. Também abordamos o papel da argumentação, o uso de metáforas e o conceito de múltiplas camadas de significado nas escrituras. Ufa, quanta coisa! É bastante conteúdo, não é? Mas ainda não terminamos. Temos muito mais a descobrir nessa imersão na doutrina sagrada. Mal posso esperar. Fique ligado, porque no próximo bloco exploraremos exemplos específicos de como esses conceitos funcionam na prática.
Também vamos nos aprofundar nos desafios e nas críticas à doutrina sagrada e como ela se mantém relevante no mundo atual. Parece um ótimo plano. Voltamos em breve para continuar a nossa jornada. E estamos de volta para nossa imersão na doutrina sagrada. Antes da pausa, a gente estava falando sobre as múltiplas camadas de significado dentro das escrituras. O sentido literal, alegórico, moral e anagógico. Sim, tipo como uma história do Antigo Testamento pode pronunciar eventos do Novo Testamento. Isso. Ou ter um significado espiritual mais profundo além da narrativa superficial. Fiquei bastante curioso sobre como essa ideia se aplica na prática. Que bom que você tocou desse ponto. O texto nos dá um exemplo interessante. Ele se refere à lei antiga como uma figura, uma prefiguração da nova lei. Pode explicar melhor essa relação? Claro. O que significa a lei antiga ser uma figura da nova lei? Pense assim, a lei antiga, com seus mandamentos e rituais, pode ser vista como uma sombra ou um esboço da nova lei trazida por Cristo. Por exemplo, os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento prefiguravam o sacrifício supremo de Cristo na cruz. Então a lei antiga estava apontando para algo maior que ainda estava por vir. Exatamente. Ela estava preparando o caminho para o cumprimento do plano de Deus em Cristo. E através da lente da doutrina sagrada, a gente consegue ver essas conexões, sabe? Entender o significado mais profundo de eventos e símbolos do Antigo Testamento. É como ter uma chave secreta para decifrar a Bíblia, mas essa abordagem não abre espaço para diversas interpretações, o que impede alguém de criar seus próprios significados simbólicos, mesmo que não sejam precisos. Você tem razão em se preocupar com isso. O texto reconhece o risco de interpretações equivocadas. E enfatiza que, embora haja espaço para análises aprofundadas, a autoridade final reside na revelação divina e nos ensinamentos da Igreja. É preciso encontrar um equilíbrio entre a reflexão pessoal e a orientação da tradição. Então não é como se qualquer interpretação fosse válida. Existem parâmetros, né? Sim. E diretrizes para interpretar as escrituras dentro dessa estrutura. Sim, claro. É fundamental ter uma interpretação cuidadosa e informada, baseada tanto na razão quanto na fé. Essa doutrina sagrada realmente nos faz repensar as diferentes maneiras de buscar conhecimento e verdade. É um lembrete de que a compreensão vai além da lógica e da razão. É uma interação fascinante entre fé e razão, você não acha? A doutrina sagrada nos convida a ter uma perspectiva mais ampla, a reconhecer os limites da compreensão humana e a nos abrir para verdades que podem transcender nossa capacidade de compreendê-las completamente. É um desafio para nossa zona de conforto intelectual, mas confesso que também é muito instigante. Nos faz perceber que pode haver mais na realidade do que aquilo que a gente vê. E por falar em desafiar, será que existem críticas ou desafios a esse sistema da doutrina sagrada? Boa pergunta. Parece uma estrutura tão bem definida que me pergunto se há quem a questione. Você está certo em questionar isso. Nenhum sistema de pensamento existe isoladamente. E a doutrina sagrada não é exceção. Ela tem sido objeto de muitos debates e discussões ao longo da história. Quais são as principais críticas? Uma crítica comum se concentra na dependência da autoridade. Alguns argumentam que isso sufoca o pensamento independente e a investigação. Afinal, se a gente está sempre se curvando a uma autoridade superior, isso não limita a nossa capacidade de questionar e analisar criticamente. Entendo a preocupação. Fé cega nem sempre é algo positivo, né? Exatamente. Mas é importante lembrar que a doutrina sagrada não rejeita completamente a razão. Lembra da nossa conversa sobre a argumentação. Embora os princípios fundamentais sejam aceitos pela fé, ainda há espaço para a razão e a lógica dentro do sistema. Trata-se de usar a razão para esclarecer ensinamentos, enfrentar desafios e aprofundar a compreensão dentro da estrutura da verdade revelada. Então não é uma rejeição total da razão, mas sim uma maneira diferente de abordá-la, com a fé como base. Perfeito. Outra crítica que às vezes se faz à doutrina sagrada é que ela pode ser vista como excessivamente rígida e dogmática. Os críticos argumentam que isso pode levar à intolerância e à resistência a novas ideias. Imagino que isso seja especialmente relevante num mundo em constante mudança, né? Com novas descobertas o tempo todo. Com certeza. É uma tensão que existe em qualquer sistema que afirma possuir verdades absolutas. No entanto, os defensores da doutrina sagrada muitas vezes rebatem essas críticas, enfatizando a importância da tradição e da continuidade. Eles argumentam que, embora o mundo mude, as verdades fundamentais reveladas por Deus permanecem constantes. Então, é sobre encontrar o equilíbrio, né? Entre manter a tradição e se adaptar aos tempos que mudam. Exatamente. É um ato de equilíbrio delicado. E é uma discussão que continua a se desenrolar à medida que a gente lida com as complexidades da fé, da razão e da busca por significado no mundo moderno. Essa conversa tem sido muito instigante. Me fez perceber que existem tantas maneiras diferentes de abordar o conhecimento e a verdade, né? Nem sempre é uma questão de preto e branco.
E essa é a beleza dessas imersões. Trata-se de explorar diferentes perspectivas, desafiar suposições e expandir nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Concordo plenamente. Agora, antes de encerrarmos este bloco, quero tocar em algo que você mencionou antes sobre a relevância da doutrina sagrada no mundo atual. Parece um conceito tão antigo. Será que ele ainda tem peso numa sociedade cada vez mais secular e tecnológica? Essa é uma pergunta crucial e acho que cada indivíduo precisa lidar com ela à sua própria maneira. Mas posso oferecer algumas ideias com base no texto e na minha própria compreensão. Adoraria ouvir suas reflexões. Um dos principais argumentos para a relevância duradoura da doutrina sagrada é que ela aborda questões fundamentais que são atemporais e universais. Questões sobre o significado da vida, a natureza do bem e do mal, nosso propósito no cosmos e a possibilidade de vida após a morte. Essas são questões que têm preocupado a humanidade por séculos, né? E continuam a ressoar profundamente com pessoas de todas as esferas da vida. Entendo o seu ponto de vista. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e incerto, faz sentido que a busca por respostas para essas grandes questões seja mais relevante do que nunca. Exatamente. E a doutrina sagrada oferece uma estrutura para explorar essas questões através da lente da fé e da revelação. Ela oferece uma sensação de base, sabe? Uma bússola moral e uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Então, não se trata apenas de conceitos teológicos abstratos. É sobre encontrar significado e propósito em meio à experiência humana. Com certeza. Outro argumento para a relevância da doutrina sagrada no mundo atual é que ela oferece uma contranarrativa à visão de mundo secular dominante. Em uma sociedade que muitas vezes prioriza o materialismo, o individualismo e a gratificação instantânea, a doutrina sagrada apresenta um conjunto diferente de valores. Ela enfatiza a comunidade, o serviço, a humildade e a busca por um bem maior. É como chamado para viver uma vida mais significativa e com propósito, né? Que transcende a busca por bens materiais ou prazeres passageiros. Exatamente. E em um mundo que muitas vezes parece fragmentado e desconectado, acho que essa mensagem ressoa profundamente com muitas pessoas. Então, embora a doutrina sagrada possa estar enraizada em tradições antigas, ela ainda tem algo a oferecer ao mundo moderno. Ela fornece uma estrutura para explorar as grandes questões da vida, uma contranarrativa ao secularismo e um chamado para viver uma vida mais virtuosa e plena. Excelente resumo. Mas é importante lembrar que, em última análise, a relevância da doutrina sagrada é uma decisão pessoal. É sobre se ela fala ao seu coração, à sua mente e sua alma. É sobre se ela lhe oferece um caminho para uma compreensão mais profunda de si mesmo, do mundo ao seu redor e do mistério divino que está no centro de tudo. Bem colocado. Essa imersão certamente me deu muito em que pensar. Tô começando a ver a doutrina sagrada sob uma nova luz. É mais do que um conjunto de doutrinas. É uma maneira de abordar a vida, uma lente através da qual a gente pode ver o mundo e um caminho para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do nosso lugar no cosmos. Foi um prazer explorar esses conceitos com você e estou ansioso para ouvir suas considerações finais enquanto encerramos nossa imersão na doutrina sagrada no próximo bloco. Fiquem com a gente, pois em breve vamos sintetizar todas essas informações valiosas e oferecer algumas reflexões finais sobre o que tudo isso significa para você. E chegamos à reta final da nossa imersão na doutrina sagrada. Que jornada, hein? Exploramos os fundamentos, o alcance, as críticas. Nossa, eu me sinto como se tivesse aberto um baú cheio de tesouros escondidos. É verdade. E como um bom mapa do tesouro, a doutrina sagrada nos guiou por um caminho intrigante, né? Revelando a profunda interação entre fé e razão. Assim, a gente viu como a doutrina sagrada nos incentiva a usar a razão para investigar os mistérios da fé, esclarecer ensinamentos e ter diálogos construtivos. Ela mostra que a fé não precisa ser cega, sabe? Ela pode coexistir e até prosperar lado a lado com a razão. Exatamente. A razão se torna uma ferramenta poderosa para a gente desvendar as camadas da verdade revelada. Mas é crucial lembrar que a fé é o ponto de partida, o alicerce. A doutrina sagrada se baseia na crença de que existem verdades que transcendem a compreensão humana, verdades que são reveladas por Deus e aceitas pela fé. E essa perspectiva nos leva a uma lição fundamental da nossa imersão, a importância da humildade. A doutrina sagrada nos lembra que a gente não tem todas as respostas, que a razão humana tem seus limites. Ela nos convida a abordar o conhecimento com admiração e respeito, reconhecendo que a realidade pode ser muito mais ampla do que a gente imagina. É uma lição que nos liberta do peso de ter que decifrar tudo sozinhos, né? E nos abre para a possibilidade de acessar uma sabedoria superior através da fé. E aqui que entra o conceito da doutrina sagrada como uma forma de sabedoria. Não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de buscar a compreensão da causa primeira de todas as coisas, que é Deus. É sobre alinhar nossas vidas com essa verdade fundamental e nos esforçar para viver de acordo com a vontade divina. Ou seja, a doutrina sagrada não é um mero exercício intelectual. Ela nos impulsiona a aplicar esses princípios em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, em como a gente interage com o mundo ao nosso redor. Ela tem um impacto real
na forma como conduzimos nossa existência. Com certeza. A doutrina sagrada tem dimensões tanto especulativas quanto práticas. Ela nos convida a contemplar os mistérios de Deus e da criação, mas também nos orienta sobre como viver uma vida virtuosa e plena. É a busca por uma sabedoria que ilumina tanto a nossa compreensão quanto as nossas ações. Ao longo dessa imersão, a gente pôde vislumbrar a riqueza e a complexidade da doutrina sagrada, né? Um sistema de conhecimento que, enquanto se ancora na fé, também acolhe a razão. Ele busca desvendar os mistérios de Deus e, ao mesmo tempo, nos guia em direção a uma vida mais significativa e com propósito. E para a gente concluir nossa jornada, deixo você com uma pergunta para refletir. Vimos como a doutrina sagrada se apoia na fé e na razão, mas como essas duas forças interagem na sua própria compreensão do mundo, elas se complementam ou, por vezes, parecem estar em conflito. É um questionamento que cada um de nós precisa enfrentar ao navegar pelas complexidades da vida e da fé. Uma pergunta poderosa para nos acompanhar. Ela reforça que essa imersão é só o começo de uma jornada de descobertas e aprendizado. A gente mal arranhou a superfície desse tema tão rico e multifacetado. Então, continue explorando, questionando, mergulhando no universo fascinante da doutrina sagrada. Quem sabe quais insights e revelações te aguardam? E até a próxima, caros ouvintes. Continua buscando conhecimento, cultivando a sabedoria e alimentando essa conversa tão importante. Obrigado por nos acompanhar nessa imersão profunda.